Olá, turma, boa tarde. Espero encontrá-las bem nesse momento, né? Nós estamos chegando aí ao final da nossa disciplina de Educação Brasileira, Legislação e Sistemas, pelo curso de Pedagogia da Universidade Aberta do Brasil, né? Iniciamos esses estudos há alguns meses atrás e agora vamos para a última quinzena do curso. O objetivo desse vídeo é fazer uma revisão com vocês, né, rápida, a respeito dos estudos que nós realizamos nessa disciplina, né, resgatando um pouco aí desde a primeira quinzena os nossos assuntos e, ao mesmo tempo, fazer uma revisão que vai ajudá-los na nossa avaliação final, que acontece aí na primeira semana de julho. Bom, primeiro, espero que vocês tenham gostado da disciplina, né? Nós preparamos essa disciplina com muito carinho para vocês. Eu, Jane, Matheus e Roberta tivemos bastante cuidado e bastante atenção para pensar esse curso. E aí, assim, já sei que alguns alunos mandaram mensagem, acharam os textos um pouco complicados, difíceis de ler. E assim, o que eu posso dizer para vocês? A temática da disciplina é uma temática, né, extremamente dura, vamos dizer assim, né? Estudar a legislação, estudar o sistema educacional brasileiro, trabalhar com textos dessa natureza é bastante difícil, né? Especialmente quando a gente não tem ainda uma leitura a respeito desses textos. Mas, por outro lado, pensar a formação de um pedagogo sem ter atenção a esse aspecto é algo que não cabe, né? A gente tem que trabalhar na perspectiva, né, de que um profissional da educação precisa, né, dominar esses aspectos legais e entender como se organiza o sistema educacional brasileiro. Então, a gente teve um objetivo muito claro nessa disciplina, que era não só trabalhar os aspectos legais, mas trazer alguns autores com quem a gente pudesse dialogar que nos ajudassem a compreender o contexto, né, histórico, sociopolítico, econômico, porque se a gente pega a legislação educacional brasileira, algumas políticas públicas, como a gente estudou, por exemplo, o Fundef, o Fundeb, a própria BNCC, a gente não pode tirá-las de um contexto muito maior, né, no qual elas foram elaboradas, implementadas e como isso de fato chega no sistema educacional brasileiro. Então, a gente convidou para a disciplina, né, alguns teóricos que pudessem nos ajudar a compreender esse contexto. Então, começando a nossa revisão, né, a primeira quinzena de estudo, o objetivo foi a gente discutir uma temática mais ampla, que é a questão do direito à educação, né? A gente fala muito a respeito disso. A própria BNCC, agora na última quinzena que a gente está estudando, vocês estão vendo que ela vai trazer uma outra dimensão, que é o direito à aprendizagem, né? E aí a gente trabalhou lá na primeira quinzena os aspectos que envolvem direito à educação e o quão complexo é garantir, vamos dizer assim, esse direito no nosso país. Então, a gente dialogou, né, especialmente com o professor Carlos Roberto Jamil Cury, né, que trouxe para a gente 2 textos discutindo a educação como um direito fundamental, né, com o direito às diferenças. E ele traz, né, para a gente de uma forma muito especial, né, 2 instrumentos legais, na verdade 3 instrumentos legais, que falam da garantia desse direito, né? Primeiro, a nossa Constituição de 1988, que é considerada, né, no Brasil uma Constituição cidadã, né, justamente porque ela vem posteriormente a um período de muita repressão dos direitos, que foi o período da ditadura militar. E a Constituição de 88 ela vem trazer, né, entre outras prerrogativas, o direito à educação como um direito universal, né? Então, é um dever do Estado e da família a garantia desse direito à educação. E aí, outros instrumentos legais vêm também ressaltar e reforçar esse direito, como, por exemplo, a LDB, que é a Lei Brasileira
Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, de 96, e, posteriormente, os planos nacionais de educação que vão aí trabalhar na efetivação da garantia desse direito à educação. Existem outros instrumentos legais, mas o professor Cury vai chamar atenção para esses 3 instrumentos. E aí é lógico que discutir o direito à educação é a gente considerar uma diversidade enorme que existe no nosso país, né? Então a gente está falando de um país muito grande em que pensar a garantia de acesso à educação para todos é também superar desigualdades históricas que a gente tem no nosso país, não só no que se refere às desigualdades econômicas, mas, sobretudo, também às desigualdades sociais, às desigualdades culturais e geográficas, né? Falar de acesso à educação no Sudeste é diferente de falar de acesso à educação no norte do país, por exemplo, né? Você pensar uma política pública para transporte escolar, um exemplo, para as regiões sul, sudeste do Brasil é diferente de você pensar uma política pública de transporte escolar para o norte do país, em que a principal via para os alunos chegarem, por exemplo, às escolas são os rios, né, na Amazônia. Então, é muito complexo, né, trabalhar essa discussão num país tão diverso como o Brasil. E o Cury vem trazendo essa discussão, né, que garantir esse direito à educação não é só um aspecto legal, mas, sobretudo, um compromisso social, né, nesse país. E que isso precisa ser pensado dentro de um contexto onde você possa considerar as diferenças que existem no nosso país. Esse é um desafio, né? Juridicamente, nós avançamos muito em relação a essa questão, porque uma vez que o direito ele é proclamado nos documentos legais, isso significa também um compromisso, né, para que esse direito seja de fato garantido, e esse é o contexto que a gente tem nesse movimento histórico de construção do sistema educacional brasileiro e universalização do acesso à educação básica, que é um outro conceito que o Cury, né, vai discutir no texto quando ele fala sobre o direito à educação, né? O nome, né, o conceito de educação básica, ele aparece pela primeira vez na LDB, né, e ele engloba aí o que a gente conhece como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Esse é o conjunto do que o Cury nos apresenta e que a LDB vai chamar de educação básica. Então, essa discussão é uma discussão que na primeira quinzena eu tentei fazer, né, através do fórum, conhecendo um pouco a opinião de vocês a respeito disso, né? Na segunda quinzena, a gente continuou essa discussão, né, sobre o direito à educação, né, o acesso, a permanência, o que dizem os documentos legais, né? De alguma maneira a gente tentou continuar esse debate, mas trazendo outros autores para nos ajudar, né? Então, o Renato Janine Ribeiro, que numa entrevista, né, nos fala a respeito dos desafios do Ministério da Educação, por exemplo, né, para a garantia desse direito, a complexidade que efetivar isso no nosso país, e o professor Demirval Saviani, né, que é um dos autores talvez mais lidos e que tem uma produção muito significativa no campo da educação brasileira, ele vem nos chamar a atenção também a respeito, né, desses desafios que o Brasil enfrenta na consolidação desses direitos. E o Saviani, ele traz ainda, né, uma questão para a gente pensar, que é o quão difícil é falar de um sistema educacional brasileiro, né? Será que a gente pode dizer da existência de fato desse sistema educacional brasileiro, né, com essa diversidade que a gente tem em todo o país? Esse é um movimento que eu tentei, a partir dos textos, trazer para a nossa disciplina e para a nossa discussão. Na quinzena 3, a gente já foi entrando mais nessa questão
de como se materializa, né, esse direito à educação, vamos dizer assim, e de como se materializa a construção desse sistema, né? E aí o Luiz Fernando Dourado e mais uma vez o Roberto Jamil Cury, ele vem nos apresentar algumas ferramentas e algumas contribuições e argumentos para a gente entender a realidade do sistema educacional brasileiro, né? E aí o principal instrumento de análise nessa quinzena 3 nosso foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde a gente encontra ali não só os princípios, vamos dizer, filosóficos da educação, mas a gente encontra materializado ali na LDB como esse sistema deve se organizar, né? Como a responsabilidade pela oferta, por exemplo, da educação, né? Como se caracterizam os níveis de educação, quais são os objetivos de cada um desses níveis de educação. A LDB nos traz princípios sobre formação de professores, sobre modalidades de educação, por exemplo, educação especial, a respeito do currículo, né, de como esse sistema pode ser financiado, enfim, né, é a nossa, vamos dizer assim, carta magna da educação, é a LDB. E a LDB traz essa divisão, né, de responsabilidades nessa tentativa, então, de se organizar esse sistema nacional de educação. E aí, de acordo com a LDB, né, a gente tem um movimento de descentralização dessas responsabilidades, ficando a educação infantil, o ensino fundamental a cargo dos municípios, o ensino médio a cargo dos estados, né, e também da instância federal. Existiu essa organização, a gente ainda trabalha no Brasil com essa organização e é um movimento aí, vamos dizer, de descentralização dessa oferta, né? E aí, junto com isso, uma descentralização também de recursos e de responsabilidades. Então, na LDB a gente encontra, né, como esse sistema ele se organiza e ele se constrói no nosso país. E aí, claro que, né, a partir da LDB a gente tem uma série de outros instrumentos legais que vão normatizar o funcionamento desse sistema. A LDB ela não entra em aspectos específicos, por exemplo, de currículo, de formação de professor, de financiamento. Então, para a formação de professor, a gente tem as diretrizes curriculares, né? Para o currículo da educação básica, a gente tem hoje, por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum. No financiamento, a gente tem uma série de legislações que vão dizer especificamente a respeito desse financiamento. Então, a partir da LDB, a gente tem uma construção de todo um aparato legal, né, para amparar o funcionamento desse sistema educacional. Isso tanto no que diz respeito aos municípios, quanto aos estados e à instância federal, a União. Na quinzena 4, a gente continuou, né, entrando nesse pormenor, vamos dizer assim, da descentralização do sistema educacional brasileiro, e a gente teve como principal ponto de análise os planos nacionais de educação, né? Então, a gente teve o PNE de 2001 a 2010, depois de 2014 a 2024, e a partir desses dois documentos, né, mais uma vez o Saviano, e depois, né, junto com o Saviano, o Donaldo Belo e a Janaína Menezes, nos informaram a partir dos seus textos como que se desdobrou a construção do Plano Nacional de Educação e como que, de alguma maneira, ele foi esbarrando, né, nas dificuldades que foram para concretização desses planos, vamos dizer, né? Então, o Plano Nacional de Educação ele foi criado como um instrumento não para ser uma política de governo, né, mas para ser uma política de Estado. Então, a duração de um plano por 10 anos não é por acaso, né? Então, deveria ser um compromisso que, independente da mudança no cenário político, ele continuasse sendo garantido, né, na sua execução plena.
E o que a gente vê no Brasil é que desde o primeiro movimento do Plano Nacional de Educação, a descontinuidade no cenário político, ela fragiliza muito a concretização desse plano. Então, uma das fragilidades, vamos dizer assim, que a gente vê no campo da política educacional brasileira é esse cenário de descontinuidade e de descompromisso, né, com a questão das políticas educacionais. Então, você tem uma política, muda um governo, essa política é colocada de lado, se implementa uma nova política sem que a anterior fosse avaliada ou passasse por um processo de avaliação, e com isso tudo a gente tem interrupções de ciclos, né, de implementação de políticas, algumas delas muito promissoras, interrompidas, né, e outras que necessitariam de uma avaliação e não passou-se por esse processo. E é claro que com isso tudo a gente tem um grande, né, desperdício, não só de tempo, mas de recurso público, né, porque implementar uma política pública em educação exige a designação de recursos. E quando você não tem uma avaliação adequada dessa política, a gente também não tem vamos dizer assim, uma racionalidade em relação aos gastos. Então, na quinzena 4, esses autores vão mostrar para a gente, né, como é que se deu a construção, né, dos planos nacional de educação, como que eles mobilizaram um debate coletivo nessa perspectiva mesmo de uma participação ativa de diferentes setores da sociedade, né, que não fosse um documento vindo de cima para baixo, né, trazendo objetivos e metas para a educação pensados por um pequeno grupo de pessoas, mas que fosse um documento que emanasse os desejos de quem estava ali na base, né, discutindo, trabalhando na educação. Na quinzena 5, a gente aprofundou um pouco mais essa discussão a respeito da construção e efetivação do sistema educacional brasileiro, e a gente discutiu mais pontualmente a questão da descentralização e do processo de municipalização da educação no Brasil. E aí o Saviano, Donaldo Bello, a Lia Faria foram os autores que a gente estudou, né, para entender esse processo, né, como que o processo de descentralização e de municipalização no Brasil ele ocorreu, e como que ele ocorreu também de uma forma extremamente desigual nesse contexto nacional que eu falava para vocês lá no início do vídeo, que é um grande desafio, né? Então a gente tem um país com dimensões continentais, a gente tem um país com diferenças culturais e econômicas muito significativas, né? E quando se dá o processo de municipalização da educação no Brasil, isso não ocorre de uma forma tranquila. A gente tem municípios maiores, com uma condição econômica melhor, onde esse processo aconteceu de uma maneira, e a gente tem municípios extremamente pequenos que não tinham a menor condição de abrigar, vamos dizer assim, né, toda a oferta pela educação infantil e pelo ensino fundamental. Então, o texto desses autores vem mostrar para a gente um pouco dessa realidade. Também vai mostrar que esse processo de municipalização e de descentralização exige a criação de instâncias, né, coletivas para pensar as políticas educacionais no âmbito dos municípios. Então, Donaldo Bello e a Lia Faria vão trazer para a gente uma série de considerações sobre as leis orgânicas municipais, né, a importância dos conselhos municipais de educação nesse movimento, né, a importância não só no sentido de acompanhar e avaliar esse processo, mas participar efetivamente desse movimento de descentralização, né, o quanto houve a necessidade, né, desses sistemas municipais de ensino se organizarem, se profissionalizarem, né, especialmente no aspecto da gestão desse sistema, porque com a descentralização você tem também uma autonomia, né, para tomada de decisões, e se não houver, né, órgãos fortalecidos para que essas decisões sejam tomadas corretamente, a gente tem, consequentemente, um enfraquecimento desse sistema. Então, essa quinzena a gente acompanhou de perto isso.
E é importante dizer que quando, né, a gente trabalha com a perspectiva da descentralização, da municipalização da educação no Brasil, a Lia Faria e o Donaldo Bello, por exemplo, nos advertem no texto deles que isso não é uma questão que acontece só no Brasil, né? A partir da década de 90, a gente tem um contexto, né, principalmente na América Latina, onde esse movimento de descentralização da educação ele ganha força, né? Claro que os países se diferenciam em relação a como esse processo ele aconteceu, mas isso vem muito impulsionado por uma perspectiva neoliberal de racionalidade, né, técnica, de reorganização desse sistema, especialmente no que diz respeito ao financiamento. Então, é na década de 90 que a gente vê nascer aí, por exemplo, né, as reformas que buscam essa racionalidade financeira, como o Fundef e posteriormente o Fundeb. E aí é o que vai ser o nosso foco de estudo na quinzena 6. Né? A quinzena 6 foi justamente para a gente estudar o financiamento da educação. Então, o Fundef, que nasceu lá em 96, né? O Fundeb, que nasce em 2007, né? Quais as diferenças desses fundos, qual é o papel desses fundos, qual é a importância desses fundos para dar suporte, por exemplo, a esse processo de descentralização, especialmente em relação aos municípios, né? E esse suporte financeiro à consolidação do sistema educacional brasileiro. E, enfim, né, a gente sabe que nos últimos anos houve um atravessamento muito grande em relação às questões do financiamento da educação, a política de cortes que veio fortemente a partir do governo Temer, o quanto isso também interferiu nesse movimento do aporte de recursos para a educação e hoje, nesse atual momento da política brasileira, né, onde a gente vê cada vez mais forte essa política de cortes, sem pensar que a educação é uma prioridade de fato. Né? Então, retiram-se recursos não só da educação básica, mas também do ensino superior, do incentivo à pesquisa, do incentivo à produção de conhecimento. Né? É um contexto muito difícil, né, que nós atravessamos em relação ao financiamento da educação brasileira, o que se reflete aí mais pontualmente nos municípios, nos estados, né, que vão enfrentar dificuldades na manutenção desse sistema. Então, o financiamento foi um dos assuntos que a gente estudou também aí na nossa disciplina. E a penúltima quinzena, né, porque a última é essa da revisão, onde a gente se dedicou ao estudo, né, estamos nos dedicando ao estudo da Base Nacional Curricular Comum, que é talvez a política pública que a gente tem aí mais fresquinha, né, recente. Começou-se uma discussão lá em 2015, 2016, né, e a gente tem ainda hoje essa discussão sobre a implementação da Base Nacional Curricular Comum nas escolas. Né? Não é não é o primeiro movimento que a gente tem no Brasil de implementar um currículo nacional. Lá na década de 90, quando começou a discussão dos parâmetros curriculares nacionais, já se tinha essa perspectiva, porque a própria LDB fala dessa construção desse currículo nacional. Né? Então, a gente teve um movimento que começa lá na década de 90, com os parâmetros nacionais, a partir dos parâmetros, a prerrogativa de que os estados e as secretarias estaduais pudessem construir os seus próprios currículos, né? E agora, recentemente, nos anos 2000, a gente teve aí um outro movimento, que é o movimento da Base Nacional Curricular Comum. Então, eu coloquei lá para vocês o próprio texto da base, que foi aprovado, né, que está disponível no site do Ministério da Educação, e também um texto que contou um pouco para a gente a história da construção da primeira e da segunda versão da base. Então, a gente tem esse texto e o documento legal para nos ajudar a conhecer e a pensar melhor a respeito disso.
né? A gente sabe que ainda hoje as escolas, tanto as escolas do município quanto as escolas dos estados, elas passam por esse movimento de discussão desse documento e construção dos seus próprios currículos. Alguns estados brasileiros avançaram mais do que outros, alguns níveis avançaram mais do que outros, como, por exemplo, né, a construção da base curricular nacional foi atravessada pela reforma do ensino médio. Então, né, a base do ensino médio, ela ficou um pouco mais atrasada, vamos dizer assim, porque no meio disso tudo vem lá, ainda no governo Temer, a medida provisória que diz da reforma do ensino médio. E uma reforma que toda ela é baseada na Base Nacional Curricular Comum, que naquele momento ainda nem tinha sido aprovada. Então, assim, né, os estados que são responsáveis hoje pela oferta do ensino médio, eles ainda se deparam com essa questão, né? Além dessa organização em relação ao currículo, né, numa organização em relação ao próprio ensino médio, né, que é como que ele vai ser organizado dentro daquilo que a reforma diz. O objetivo da gente era, inclusive, estudar um pouco da reforma do ensino médio, mas a gente sabe que esse semestre, né, nós fomos pegos aí por essa realidade que nos assola, que diz respeito à pandemia do Covid. Isso fez com que a gente tivesse que dar uma parada, né? A universidade suspendeu o calendário acadêmico, ainda está suspenso, né, nas atividades presenciais. Nós retomamos as atividades da Universidade Aberta do Brasil e, por conta disso, eu tive junto com a equipe de tutores que fazia aí um reajuste na nossa programação e a gente não, infelizmente, tive que tirar aí do nosso estudo a reforma do ensino médio. Mas, enfim, né, são escolhas. E eu poderia trabalhar muitas questões no que se refere à legislação da educação brasileira, muitos textos que problematizam essas políticas públicas educacionais no Brasil, mas o nosso tempo é curto, né, e a gente tem que fazer essas escolhas em relação a que foco dar na disciplina. Então, o caminho que eu tentei traçar foi partir de uma discussão do direito à educação, até do ponto de vista teórico, filosófico, vamos dizer assim, né? Chegar na organização desse sistema no Brasil, né? Quais são os instrumentos legais que organizam esse sistema, né? Falar da descentralização, que é uma característica da organização do sistema educacional brasileiro, mas também uma característica de um movimento que vem para além do Brasil, né, que é o processo de racionalidade financeira também e de gestão dentro de uma lógica neoliberal, principalmente a partir da década de 90. Falar do financiamento, porque sem financiamento a gente não tem política pública, né? Sem financiamento a gente não tem a efetivação da construção dessas políticas públicas. Então é fundamental para quem estuda hoje no campo da educação conhecer um pouco dessas políticas, né? E o que elas trazem em relação a isso. E eu decidi fechar com uma temática muito atual, que é a questão da política curricular, que também é um outro aspecto fundamental para a organização do sistema educacional, né? Não só no Brasil, mas em outros países do mundo também. A gente poderia trazer a questão da avaliação em larga escala, enfim, né? Uma série de outras temáticas, mas essa foi a nossa opção. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da disciplina, né? Espero que tudo que a gente estudou, os textos que estão disponíveis, os vídeos que a gente assistiu, tenham ajudado vocês nessa formação, que a gente se encontre aí em outros momentos. E é isso, acho que o que a gente oferece para vocês talvez seja uma pequena parte, né? E agora que vocês continuem buscando e pesquisando novos conhecimentos a respeito desse tema. Um grande abraço
uma boa continuidade aí do curso nos próximos semestres e uma boa prova também para vocês que está quase chegando.